Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado. Chicago encerrando mais cedo, horário de verão nos Estados Unidos, redução aí de 1 hora nas operações por lá. E por isso, a partir dos próximos dias, nossos boletins também serão um pouquinho mais cedo, para que você possa ficar bem informado de forma mais antecipada. Vamos então conversar sobre esse mercado hoje lá em Chicago, que teve um dia positivo, inclusive de reposição de perdas aí dos últimos pregões. Vamos lá para Curitiba, onde está meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender aí o andamento e a precificação dos grãos na Bolsa de Chicago e como é que isso pode repercutir principalmente na formação de preços por aqui no Brasil. E eu começo te perguntando dessa reação de hoje lá em Chicago. A gente viu ao longo dessa semana um pregão meio desanimado, né, com a soja perdendo alguns pontinhos, alguns patamares de preços, e hoje uma recuperação até significativa, né, Ginaldo? O que aconteceu, o que mudou no cenário aí? Boa tarde, Alex, amigos de Notícias Agrícolas, companheiros que nos escutam, amigos da Laboro. Muito boa tarde a todos vocês. Hoje foi um dia de reposição, naturalmente, como você bem disse. Nós vimos aí, antes de ontem, o mercado andava xoxo, meio parado, meio seco. E hoje, diante de novos fatos que aconteceram, o mercado resolveu repor o prêmio que Chicago ele havia tirado. Isso foi muito bom e isso teve algumas definições. Por exemplo, a China teve muito ativa durante o dia e durante a semana também. Nós só fomos naturalmente descobrir, com certeza absoluta, no dia de hoje, eles estavam comprando aí em torno de 25 cargos do Brasil. Nós estamos falando aí de um pouco mais de 1.600.000 toneladas de soja. Você vai perguntar aí por que ele comprou no Brasil se o prêmio está 170, 180, um prêmio mais caro? Evidentemente tem a estratégia. Os prêmios do Golfo estão mais baratos, mas a soja americana também não tem muita soja disponível em estoque. O Brasil está começando uma safra menor, mas está começando uma safra. Então, nós tivemos também aí a questão da Argentina, Alex e amigos. O governo argentino, além dos impostos que já existem para soja, milho, farelo, óleo, etc., ele quer colocar as famosas retenções, quer colocar 25% no milho, 20% no trigo, perdão, 20% no milho e 10% no girassol. Isso é uma coisa que o produtor argentino, na minha visão, com os impostos que já tem, colocar retenções aí para baixar o quê? Baixar os preços do mercado interno, baixar a inflação, mas isso é um problema muito sério, porque, ao mesmo tempo, tira também deles o poder de compra, de pagamento. Pagamento de quê? Pagamento de dívidas, pagamento de funcionários, pagamento da dívida pública e assim por diante. Então, houve a China no mercado, o governo argentino, nós também tivemos aí hoje várias conversas sobre a produção a ucraniana, o problema da guerra e também a produção da Rússia. Basicamente, esse foi o modo, vamos dizer, operando do dia, onde o Chicago teve uma tonalidade diferente, Alex. Ô, Ginaldo, e teve a questão do clima também, né? Que começa a preocupar lá nos Estados Unidos, porque daqui a pouco o plantio vai começar, né? Você observando o Drought Monitor, que sai toda quinta-feira com referência à terça-feira, ou seja, foi do dia 8 ao dia 15, foi antes de ontem. Se você observar, o lado esquerdo dos Estados Unidos, ou seja, o lado oeste, está basicamente vermelho. Tem algumas regiões como o Texas, Oklahoma, parte do Mississippi, parte entrando um pouco em cima no Missouri, tudo isso aí são áreas de grande produção de trigo,
produção de milho. Eles estão preocupados, porque existem estados também que estão com dificuldades, você lembra do ano passado, eles carregaram, vamos dizer, a safra teve uma perda, e essa perda foi em função da falta de chuvas, né? Lembra? Sim. Que eu até comentei que o Frederick tinha me dito que se fosse essa seca há 20 anos atrás, que eles não tinham uma tecnologia, eles teriam perdido 50% da safra. Então, eles vão começar um ano com o solo seco. Vamos dizer, a reserva hídrica é fraca nos Estados Unidos para começar a safra. Nós deveríamos começar agora uma safra no plantio do degelo, que vamos dizer, vem do inverno e agora tem o degelo e faz sair um grande volume de água na terra. E eles não vão ter essa água do degelo, além de não ter a água da chuva normal. Muito bem. Bom, vamos então entender esses fundamentos que você trouxe aí para a gente. China comprando do Brasil. Enfim, mesmo com prêmios ainda elevados, o que mostra uma certa prudência dos chineses, Ginaldo, de garantir o abastecimento deles. Isso dá tranquilidade para a gente sobre continuidade das compras por lá? Ou pode ser um movimento só pontual? Não, eu não acho pontual, eu acho que é um movimento contínuo que a China vai ter que fazer. Um dia ela está comprando milho, hoje ela comprou milho, ela todos os dias está no mercado. E eu te diria, Alex, a China precisa de muita soja, as margens de esmagamento na China estão muito boas. Então, os chineses estão nadando, os esmagadores chineses estão nadando, vamos dizer, importando soja, mesmo com esse prêmio aí de 170, 180, que podem dispor de embarque imediato. Eles também podem comprar depois nos Estados Unidos, mas eles sabem que a safra brasileira, embora seja menor, está entrando agora, então é muito mais rápido, é muito mais fácil de embarcar em vários postos do Brasil. Então, o chinês aí, a demanda é uma coisa que está bem tranquila, está bem sinalizada. O que eu acho também, Alex, é que nós temos outros problemas que vão contribuir, e estão contribuindo. Por exemplo, essa guerra. Até então, antes de ontem, se sinalizou que poderia acertar, fazer um acerto, os preços caíram. Tiraram o prêmio Chicago, hoje botaram de volta. Por quê? Porque não houve acordo. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, ontem fez aquele apelo ao Congresso americano. Ele é um ator, ele é um humorista, um cara que sabe o que está falando e faz muito bem isso aí. Então, ele faz um apelo, em seguida o Biden anuncia 800 milhões de dólares para a Ucrânia em forma de dinheiro, de armamento, disso, daquilo. Tanto é que o Putin, na mesma hora, já refletiu, disse, olha, daqui a pouco nós não vamos fazer mais com a Ucrânia, vamos fazer com os Estados Unidos. Claro que isso é um modo vamos dizer, um xiste, uma piada. Não dá para levar a sério. Mas a verdade é que a Ucrânia é um grande produtor de grãos, ele, o ano passado, produziu mais de 33 milhões de trigo e mais de 40 milhões de soja, e esse ano vai produzir, de milho, esse ano vai produzir o quê? Ninguém sabe, a metade da safra, a própria Rússia, que o ano passado, vamos dizer, trouxe aí quase 85 milhões de toneladas de trigo, é um grande produtor de trigo, e 14 milhões de milho. Será que ela vai conseguir plantar também? Será que ela tem, vamos dizer, a mesma condição? Eles estão em guerra, e em guerra todo mundo se prepara, chama-se um, chama-se outro, e vai introduzindo. Eu vejo isto como um fator positivo para preços, porque à medida que eles não vão plantar a safra, falta fertilizante, falta isso, falta aquilo, dentro da própria Rússia, será que a Rússia vai ter condições de entregar o fertilizante ao produtor no time certo? Eles começam
plantar agora no começo de abril, Alex, meus É, amigos. É isso também que tem que levar em consideração. Nós temos esse fator também que tem que ser ponderado. Além disso, nós temos aqui o Brasil e a Argentina. Nós somos grandes importadores de fertilizantes. E daí? Justamente da Rússia. Será que vamos receber o fertilizante? Vamos ter condições de plantar normalmente a nossa safra? Eu espero que sim. Mas tudo isso são perguntas que estão na cabeça dos players. E a verdade é que, na dúvida, eu compro. Né? Mais ou menos é isso aí. Ginaldo, então dá para entender que a gente pode ver aí um mercado em alta, um mercado ou pelo menos buscando novos patamares de preços? Eu diria para você que o mercado, enquanto não se resolver as questões da guerra, para que você tenha a tranquilidade de saber que a Ucrânia, a Rússia, o leste europeu vai produzir uma grande safra. E isso tem que ser a tempo, tem que ser mais 15 dias, aí tem que estar tudo resolvido. Muito bem, isso é um suporte para preço. Mas você também tem a questão da demanda da China. A demanda é muito forte, ela tem que comprar, ela não tem estoques. A China fez um lockdown aí, essa semana aí, de 45 milhões em 3 cidades, mas também, por outro lado, ela fez um lockdown, todo mundo lá, porque a demanda caiu, vai cair e tal, mas aí no dia seguinte ela vem ao mercado e diz, ela sinaliza que está comprando porque não tem produto, né? Você está vendo toda semana a China vendendo em leilões internos aos produtores, aos esmagadores, está vendo toda semana o governo vendendo posições dos seus estoques. Tudo isso aí nos leva a crer que a China vai continuar com uma forte demanda pela frente. E para melhorar as coisas, daqui a pouco estarão se encontrando o presidente Biden com o Xi Jinping. Eles vão conversar. De que eles vão conversar? Naturalmente, vão falar de guerra, vamos falar o Biden vai pedir que o Xi Jinping não intervenha, não faça nada, e isso é suporte para o mercado, sabe, meu caro? Muito bom, Ginaldo. Bom, então temos essa tendência traçada para o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial aí o mercado da soja. E aqui no Brasil? Você falou dessa evolução das vendas por aqui, mas e a disposição do produtor brasileiro de participar, Ginaldo? Como é que tá? O produtor brasileiro participou essa semana, sem dúvida nenhuma, embora não tenha participado com toda a força que o mercado teve para as vendas de 25 cargos para a China. Mas o produtor brasileiro está vendendo. Essa semana teve preços aí, vamos dizer, na faixa de 208 em Paranaguá, teve preços pontualmente falando, lá em Passo Fundo, a R$ 211, cara. Isso me chamou a atenção, realmente foi uma coisa fora do padrão, mas R$ 211. Por quê? Evidentemente, lá em Passo Fundo ainda não tem soja, né? Mas foi esse preço. Então, os preços no mercado interno estão girando aí, outro nessa faixa 205, 206, dependendo do local. Você vai ter soja para maio aí, entrega a maio, recebimento em junho a 210. Claro que o dólar hoje cedeu um pouco, então isso fez com que os preços não evoluíssem tanto, mas é um preço bom, 210 no Porto do Paranaguá, ou 208 à vista, ou 207, é um bom preço, cara. Então, o produtor está participando e tem que participar. Ele não pode ficar aí esperando eternamente que a soja vá a 230, 240. Eu não estou dizendo que não vá, mas eu espero que ele tenha bom senso e continue vendendo a sua soja à medida que os preços vão evoluindo. Essa é a recomendação, Alex. Muito bom, Ginaldo. E olhando basicamente aí para a questão dos prêmios, qual que é o potencial que você vê aí? Podemos, com essa maior entrada de safra, ver um arrefecimento aí dos prêmios ou ainda eles devem se manter firmes e elevados aí?
Os prêmios caíram durante a semana passada, chegaram a ficar aí na faixa de 140, depois já evoluíram 170. Por quê? Por causa das compras da China. Mas eu diria que os prêmios estão num patamar muito bom, um patamar que a gente pode definir como um patamar tranquilo, e as empresas de óleo, os esmagadores já estão mais tranquilos na disputa da soja com a exportação. Então, a tendência do prêmio seria arrefecer um pouco, ceder um pouco, e por isso eu recomendo ao produtor que não espere mais prêmios bons, e sim Chicago possa evoluir um pouco mais, mas que ele deve aproveitar e ir vendendo. Também não esquecendo do dólar. O dólar voltou, evoluiu, essa semana de novo, 5,15, quase 5,20, mas o dólar tem uma tendência de baixa, então nós temos que ficar um pouco mais tranquilos e começar a vender mais para assegurar a nossa rentabilidade. Boa, Ginaldo. Belas dicas, então. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, sempre trazendo informações importantes, pontuando aí detalhes que fazem a diferença na hora do produtor tomar a decisão dele. Volte sempre, Ginaldo. Alex, um abraço, amigos, e tenham todos uma boa noite, com paz e Deus no coração. Obrigado, abraço. Outro. Tá aí, Ginaldo de Souza aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando esse mercado da soja e mercado do grãos de uma forma geral, uma tendência um pouco mais otimista na visão aí do Ginaldo. Você percebe que a gente tem esse perfil de ouvir analistas de mercado com opiniões diferentes, justamente para trazer argumentos para que você possa decidir o que é melhor para você. Obviamente que ao longo dessa semana a gente viu analista mais otimista, analista menos otimista em relação à precificação da soja, cada um com seus fundamentos, cada um com a sua razão. E cabe a você entender aquela razão que mais te convence, enfim, e tomar a decisão que mais te convence, que mais tem a ver ali com a realidade, com o seu dia a dia. Então é essa a nossa missão. Abrir o leque da discussão aqui para que você seja o porta-voz de si mesmo. Deixa eu passar, antes de encerrar esse nosso boletim, os preços de fechamento das negociações lá na Bolsa em Chicago. Como eu disse, a Bolsa encerrando mais cedo. Maio, 16 dólares e 68 centes por bushel, 19 pontos mais 25 de queda. Julho, 16 dólares e 47 centes por bushel, 21 pontos mais 25 de queda não, de alta. Estou olhando ali, 19,25 de alta. 21,25 também de elevação. Agosto, 16 dólares e 4 centes por bushel, subindo aí 18 pontos. E setembro, 15 dólares e 22 centes por bushel, uma alta aí de 14 pontos e meio. Recuperando, então, parte das perdas ao longo da semana, que o mercado teve ao longo da semana. Vamos ver o milho. Milho também em alta. Maio, 7 dólares e 54 centes por bushel, 24 pontos e meio de alta. Julho, 7 dólares e 18 centes por bushel, 21 pontos mais 75 de elevação. Setembro, 6 dólares e 67 centes por bushel, 20 pontos e meio de alta. Dezembro, 6 dólares e 45, 15,25 de elevação. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Trigo subindo, julho 10 dólares e 76 centes por bushel, 33 pontos e meio de alta. Setembro, 10 dólares e 30 centes, voltou, portanto, a trabalhar acima dos 10 dólares por bushel, 39 pontos de alta. Ontem tinha perdido esse patamar dos 10 dólares. Dezembro, 9 dólares e 87 centes por bushel, 39 pontos mais 75 de alta. E o março, 9 dólares e meio, queda alta aí de 40 pontos mais 25. São os números de hoje, mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente e lembrando, Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.